Os anjos, eles praticam, como eu disse, um tipo de celibato. Os de menor hierarquia fazem isso. Por isso as pessoas podem vir com essa característica sem o interesse pela questão. Já parou para observar? Existem pessoas, não é tão raro, né? É muito difícil você encontrar pessoas assim, só que também não é 100% raro. Muitas talvez porque acabam tendo um tipo de cultura ou questão psicológica que ela talvez não quer se relacionar com ninguém, mas existem aqueles que naturalmente não sentem esse tipo de interesse. Por quê, Samuel? Qual o grande segredo? Vocês que já sabem e entendem a questão da pré-existência, está conectado à questão celestial. Se vocês talvez não acompanhem meu canal, mas os que já acompanham sabem que aquilo que eu vim orando muito a Deus para saber sobre essa questão dos anjos, a reprodução dos anjos, como se dá, e que sim tive uma revelação da parte do Pai, você pode crer ou não, mas que fala sobre as abelhas, onde Deus falou claramente, vai estudar as abelhas, estude as abelhas, para que eu pudesse compreender qual é o sistema celestial nessa questão de reprodução. E quando você estuda uma colmeia, você perceberá que a grande parte, a enorme parte da colmeia, ela pratica um tipo de celibato. São seres que apenas se alimentam de mel, que é o equivalente aos frutos da vida, onde os seres celestiais trabalham para a comunidade em si. Mas alguns indivíduos sobem de hierarquia, igual eu comentei já com vocês, e esses são separados e eles comem de algo que é chamado de geleia real. E isso dá fertilidade, biologicamente ativa genes, tá? Informações dentro daquele ser. Né? Então é aquele zangão, os zangões e as rainhas, aqueles que são separados, eles sim serão férteis. Quando a falta de zangão, rainha, é separado alguma operária e é dado geleia real e aquilo se ativa no gene do ser, né, do animalzinho. E, olha que interessante, aí ele fica fértil para o quê? Para dar continuidade, expansão ao reino. Né? Então, é isso que ocorre no mundo celestial. A geleia real é equivalente ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, compreendendo isso, muitos seres eles vêm para este mundo e eles vêm com um tipo de celibato natural mesmo. Por quê? Porque ela já tem isso de lá. Tá? Segundo o conceito bíblico, o celibatário ou o celibato é o estado de quem não é casado e se abstém de qualquer prática sexual. Aliás, quando nós estamos solteiros, estamos em um celibato. Nós chegamos para este mundo em celibato. Olha que interessante, em situação de celibato. E é uma decisão voluntária e que não pode ser imposta por ninguém, nem pela igreja, pelo sistema religioso ou algo do tipo. O celibato é o estado ou condição de celibatário de pessoa solteira. Segundo o conceito bíblico, é o estado de quem não é casado e se abstém de qualquer prática sexual, como eu disse, e é uma decisão completamente voluntária. E os que optam pelo celibato, assim, o fazem por possuírem esse tipo de dom e pelo amor ao reino dos céus. Em Mateus 19, 10, 12, diz o seguinte, vou fazer aqui a leitura dessa passagem. Olha que interessante. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. É interessante que aqui, quando eu falo sobre as minhas lives serem assim, difíceis para muitas pessoas, né? Por quê, pessoal? Eu não sou negador de texto. Eu não sou negador de texto. Aqui é palavra pura na cara, assim, entendeu? Só que as pessoas não perceberam, porque quando eu coloco aquilo que é a palavra e dou a interpretação, mostro e não nego o texto, as pessoas não suportam, né? Jesus já conhecia disso, por isso que ele fala, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E aí ele diz o seguinte, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, ou seja, pessoas que trazem esse tipo de celibatário, não querem se unir. E eunuco não significa só um ser que ele veio, digamos assim, infértil ou com problemas nas genitálias e tal. Existe também essa associação no termo, mas muitas vezes o ser ele vem o quê? Capacitado, mas, ou seja, ele já nasce com essa questão. Ele não quer união. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, há aqueles do qual o homem, sim, fez algum tipo de imposição. Os famosos eunucos que cuidavam de rainhas, etc. e tal, para que eles não tivessem algum tipo de contato com a rainha e etc., eles sim eram castrados arrancados, as partes genitálias, incapacitados, para que eles nunca tivessem uma união com elas lá, ou houvesse uma traição ou qualquer coisa, um envolvimento, né?
E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. É interessante que isso aqui não significa, o cara pode até se incapacitar ali, tá? De alguma maneira, tomando algo, etc. Mas o termo aqui, ou seja, que se privaram e que não querem isso, tá? Compreenderam isso? Então, há aqueles que eles escolhem isso para si. O castrar não significa só de arrancar ou algo do tipo, tá? De mutilar-se, porque isso não vem de Deus, a parte de mutilar-se. Só que é interessante que é colocado que há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, ou seja, aquele que escolhe o celibato, tá? Quem pode receber isto, receba-o. Compreendem? Tudo está na Bíblia. Absolutamente 100% do que vocês imaginam, tá? Está nas Escrituras. Então, não existe nenhuma oposição para aquele que deseja viver como celibatário, de acordo com a Bíblia. O celibato e o casamento são dons de Deus. Ambos são coisas que o Senhor hoje está permitindo e concede à pessoa que escolhe. Paulo, escrevendo aos Coríntios, esclarece: digo isto, isso está em 1 Coríntios 7, do 6 ao 7, que diz: porém, como que por concessão e não por mandamento, ou seja, tem que ser da pessoa. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Né? Ou seja, ele escolheu isso em dado momento para a vida dele. Ficar só. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, aquilo que é dado, a capacidade. Um deste modo e outro daquele. Mais adiante, Paulo, o apóstolo, ele escreveu: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e também se abreviam nossas oportunidades para servir ao Senhor. Pelo que doravante os que têm mulher, sejam como se não a tivessem, ou os que choram, como se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Isso está em 1 Coríntios 7, do 29 ao 31, ou seja, um pouco mais à frente. Ou seja, ele está dizendo que a pessoa ela não deveria ficar focada nisso, ou seja, nas coisas deste mundo, por isso que ele dá vários exemplos, entre eles a questão até de mulher, que elas passam, as coisas deste mundo, elas passam, são passageiras. É óbvio que quando você, sim, tem uma família, você precisará equilibrar tal tempo. Por isso, Paulo ele já dizia que aquele que pudesse permanecer solteiro, que é diferente, porque né, existem compromissos que, como casado, não existem, mas quando o cara é solteiro. Só que quando ele já é casado, há compromissos, há coisas que existe um tempo e atenção para a esposa, para filhos e etc. Né? O trabalho em si. Então, as coisas mudam. Você que quer isso, pense. Talvez você goste de ter a sua vida tranquila ali com Deus, outro nível de dedicação, porque você pode se dedicar muito mais a Deus nesse sentido. Claro que aí, quando você é casado, você terá outros aprendizados e outros níveis em outras questões, do qual também quem está solteiro, ela não vai passar, ela não terá. Então, são coisas diferentes, todas elas convergem para o reino, mas o Paulo ele dá esse tipo de conselho. Tá? Também, 1 Coríntios 7,2 diz o seguinte: caso não tivessem autocontrole, né, ele diz, por causa da impureza, ou seja, da natureza, ou seja, a nossa natureza, ela não é capaz de conter o efeito do fruto do conhecimento do bem e do mal, que abriu os olhos para a nudez. Né? E aí o cara ele fica lá, né, olhando, a mulher tem seu desejo, etc. Então, ele diz, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Isso está em 1 Coríntios 7,2. Né? E aos solteiros ele escreveu, caso porém não se dominem, ou seja, por causa dessa questão da natureza que está no ser humano, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, ficar ali, né, e parte para masturbação, pornografia, a prostituição, que é a fornicação, etc., o adultério, né? Há muitas coisas que as pessoas têm que, o quê? Ter o domínio. Né? Jesus, quando ele veio a este mundo, é muito importante vocês compreenderem, ele praticou esse celibato. Neste mundo, celibato. Neste mundo. Isso não quer dizer no mundo celestial, tá? A gente depois vai tratar isso ao decorrer da live. Mas, neste mundo, ele veio com esse intuito. Ele não veio aqui para ter mulher e etc., como ficar aqui como marido, tá? Mas ele veio com esse tipo de intuito completamente baseado em fazer aquilo que ele tinha como missão, como Messias. Né? Algumas pessoas colocam um tipo de apócrifo que fala que Jesus ele teria beijado Maria Madalena, que Maria Madalena teria sido esposa dele, etc.
Nem naquele apócrifo está escrito isso. É uma má tradução que foi as pessoas que colocaram. Nem nesse apócrifo está escrito isso.